essa audiência. Passo agora a palavra à doutora Graziela Baggio, secretária de Assuntos Previdenciários do Sindicato Nacional dos Aeronautas, o SNA, que representa aqui o Gelson Dagmar Foquesato, que é presidente da secretaria, do sindicato. Bom dia, senadoras, senadores aqui presentes e a todo o público. Quero agradecer mais uma vez ao convite ao Sindicato Nacional dos Aeronautas poder estar presente nessa rica discussão, né, que estamos fazendo hoje. De certa forma, eu gostaria que ela tivesse acontecido talvez um ano atrás, conselheiro, porque ainda ficou muitas dúvidas na sua apresentação, né? Eu fiz umas anotações, senador, porque eu acho assim, o assunto ele é tão, ainda mais falar depois do secretário, ele é bastante pesado. Eu vou tomar a liberdade de ler, em seguida vou fazer alguns comentários, porque é o que eu afirmei há pouco, né? Talvez essa discussão nós deveríamos ter feito, né, em outubro do ano passado, quando a Gol sinalizou que queria comprar a empresa. Porque agora está justificado o que foi feito, mas não volta nada atrás e nós temos consequências. Nós estamos chorando sobre o leite derramado. Exatamente, exatamente. Tá. Então, eu iniciaria dizendo assim, olha, o mercado aéreo brasileiro é absolutamente sensível aos humores do mercado graças à existência de poucas companhias aéreas, o que determina um poderio econômico muito grande nas mãos das grandes empresas do mercado, que é o que nós assistimos há pouco, tanto na falação da ANAC como do conselheiro. As duas maiores empresas estão com 74%. Agora, com a fusão Trip e Azul, essas três empresas terão 95% do mercado e farão o que quiser. Essa que é a verdade, né? Percebe-se, atualmente o Brasil possui duas empresas, TAM e Gol, e em seguida teremos uma terceira grande empresa, que seria a Trip, fusionada com a Azul. Os primeiros motivos de ausência de outras empresas são as barreiras regulatórias e barreiras econômicas, que já foi citado aqui pelos meus antecessores. Além dos elevados valores para a implementação de uma empresa aérea, há ainda dificuldade de se conseguir horários de pouso e decolagem, os slots, nos principais aeroportos brasileiros, onde há efetiva demanda, que foi o que nós vimos na questão do Santos Dumont, né? Eu tenho um dado aqui do DSEA, que até numa audiência anterior a Gol disponibilizou, eu acredito que o comandante Fágima vai dar aos participantes aqui da mesa. Nós temos aí aeroportos atualmente, por exemplo, Manaus tem 79% de slot disponível, Guarulhos tem 21,8%, ou seja, a gente tem bastante slot disponível na maioria dos aeroportos, com exceção de Congonhas e Santos Dumont, efetivamente, né? Somadas a essas barreiras, o Brasil é um país de dimensões continentais que, sem dúvida alguma, necessitam da aviação para um desenvolvimento mais rápido. Assim, podemos afirmar que a aviação é o setor estratégico do governo, ou pelo menos deveria ser o setor estratégico. E não esqueçamos, desenvolvimento é a palavra-chave do governo Dilma. Esses dados deveriam deixar o governo em alerta na fiscalização e aprovação de fusões entre as poucas empresas aéreas existentes no mercado brasileiro. As regulamentações deveriam exigir que a fusão ou aquisição de duas empresas seguisse uma ideia de aumento de produção, uma expansão de suas atividades e não a diminuição de voos e diminuição de empregos. Não é somente a proteção do consumidor que deve ser observada nas fusões. A ideia de proteção econômica deve abranger não só o poder econômico da nova fusão, mas os reflexos para o consumidor e para os empregados envolvidos. O que está acontecendo atualmente com a última aquisição da companhia aérea aprovado é um escândalo na visão do SNA e de qualquer consumidor. Eis o quadro. Uma grande companhia adquiriu uma companhia de médio porte, com 6% do mercado, sob o pretexto de expansão. Essa palavra expansão não é uma conclusão do Sindicato Nacional dos Aeronautas, mas retirada da leitura do processo de aquisição da Webjet pela Gol na petição ao CAD. A Gol, em inúmeras oportunidades, argumenta sobre sua expansão.
O CAD analisa uma série de detalhes sobre o viés econômico, conclui pela possibilidade do negócio com restrições, que foi exatamente o que nós vimos, que foi o Santos Dumont. Essas restrições são limitadas aos slots. Imediatamente, para surpresa de todos, a Gol, ao invés de expandir, suspendeu as operações da Webjet. Ou seja, não houve expansão. O que de fato aconteceu foi a eliminação da única concorrente de mercado aéreo que praticava preços mais baixos. Quais foram as consequências? Primeiro, aumento das passagens em maio de 200% no mesmo dia do encerramento das operações da Webjet. 2. O aumento das passagens é consequência lógica da diminuição de voos. A simples lei do mercado assim determina: quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto maior a procura, mais alto o preço. Demissão de 850 funcionários do dia para a noite, inclusive uma tripulação foi demitida em pleno voo. A ausência de restrições pelo CAD sobre a manutenção dos empregos gerou uma autorização legal do governo para demitir todos os funcionários e fechar a única empresa que praticava a venda de passagens a preços mais acessíveis. A livre concorrência foi diretamente afetada pelo encerramento de uma empresa sem qualquer justa causa. É de grande impacto, nesse contexto de demissões, por autorização do governo, a insegurança gerada nos trabalhadores do setor aéreo. Hoje, neste contexto, onde é possível haver demissões em massas, pilotos não sabem se, quando aterrissarem, ainda terão seu emprego garantido. Imagine o que passa pela cabeça de um piloto ou tripulação de uma companhia que está em processo de fusão ou aquisição após esse episódio da Webjet e Gol. As tripulações e os pilotos devem estar absolutamente íntegros para exercer sua profissão, que é considerada de alto risco. A insegurança da tripulação pode gerar consequências gravíssimas. O SNA está aqui para alertar ao governo que a atuação do Poder Executivo no processo de Gol Webjet foi catastrófica e que a insegurança está no ar. De nada adiantará lamentar após um acidente. O SNA não estaria aqui se a Gol realmente tivesse cumprido com o que foi escrito no seu pedido de aquisição da Webjet perante o CAD, pois a Gol teria expandido suas atividades e não eliminado uma concorrente direta de mercado. Não se chama o SNA para discutir as demissões, e foi agora objeto da decisão judicial através da Justiça Trabalhista no Rio de Janeiro. Foi tudo do dia para a noite, inclusive o aumento de preços. Uma verdadeira violência com os trabalhadores e com a população brasileira, que perdeu a única companhia que fazia preços acessíveis e os assentos que oferecia, o que levou os valores da passagem a decolarem do dia para o outro. Já estou encerrando, senador. Buscamos cópia do processo administrativo no CAD, porém nos foi alcançado apenas os autos públicos. Nesses autos, partes de extrema importância estão cobertas pelo sigilo, o que nos impede de tecer maiores considerações. Porém, ainda não se sabe qual foi o real motivo da Gol ter encerrado as atividades da Webjet. Seguramente a Gol, quando resolveu adquirir a Webjet, analisou a viabilidade da operação, contabilizando as dívidas, custos operacionais, entre outras despesas, indicar a viabilidade do negócio. Senão não teria ido à negociação. Após concluir pela viabilidade da operação, pediu autorização ao CAD para a compra visando a expansão da Gol. Isso foi em 2011. Em momento algum falava-se em compra para encerramento das atividades. Após a autorização da compra, então a Webjet é fechada. Pois bem, qual foi o motivo que fechou-se a Webjet? Se possuía dívidas, por que
se adquiriu a empresa? Se não era viável, por que se comprou a empresa? Ou exatamente, se comprou para fechar a concorrente? Essa é a pergunta que nós deixamos para a discussão. A autorização do negócio pelo CAD, com uma única restrição em relação aos slots, foi um cheque em branco que o governo, através do seu órgão regulador, concedeu a um grupo econômico para eliminar uma concorrente, demitir todos os seus funcionários, aumentar o valor de suas passagens e, assim, rasgar a Constituição brasileira, prejudicando todos os passageiros. Os únicos beneficiários dessa tenebrosa transação foram as companhias aéreas que se aproveitaram do encerramento das atividades da Webjet para alavancar seus preços. De resto, todos os brasileiros perderão, alguns menos e outros muito mais, como, por exemplo, os 850 funcionários demitidos. Senadora, essa é uma pequena contribuição do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Nós temos, assim, ainda muitas dúvidas sobre todo esse episódio. Eu acho que o momento é bastante oportuno e queria registrar, senadora, que nós já temos no setor 6 mil demissões de aeronautas, de acordo, inclusive, com a última declaração, tanto do presidente da TAM, que declara que vai reduzir a sua oferta e sua malha, com certeza, em torno de 7% a 8% no início de 2013. E uma declaração do próprio atual presidente da Gol, no jornal de domingo, Correio Brasiliense, numa longa entrevista, dizendo que em janeiro reduz mais 7% da sua malha. Nós já alcançamos, no ano de 2012, em torno de 6 mil demissões de trabalhadores no setor. É inaceitável não só esse número de demissões, mas também como essas demissões estão ocorrendo e haja visto a situação da Web, né, que demitiu através de um e-mail, né, e véspera de Natal e sem justificativa nenhuma. Eu só queria responder ao doutor Ruiz que o sindicato não entrou como terceiro interessado entre o pedido, o APRO e a decisão, porque em todas as manifestações da empresa, seja pessoalmente, seja através da imprensa, ela nunca sinalizou com a possibilidade de fechar o Webjet. Nunca, muito pelo contrário. Tudo que ela dizia era ampliar, expandir e renovar a frota para efeito de economia de combustível e homogeneização da frota. Portanto, nós trabalhávamos com a seriedade que foi imposta na petição inicial, que, lamentavelmente, acho que não foi a origem do processo. Muito obrigada. Agradeço, Graziela, a exposição. Algumas palavras sobressaem, não como retórica, mas exatamente a situação. Tenebrosa operação e risco. Aí o risco não é só para os trabalhadores que estão no serviço com insegurança provocada pela incerteza do amanhã, mas, sobretudo, dos passageiros em relação à situação psicológica de quem está pilotando uma aeronave. Então, aí, não só o comandante, o piloto e copiloto, mas também a tripulação. Então, realmente, vamos permitir, logo depois da exposição, que a